Um espaço que aproxima o seu negócio com a comunidade. Vamos juntas. Muito bom dia, está no ar mais uma edição do programa Estamos Juntos. Estamos Juntos que chega para trazer informação à comunidade, oportunidades e para destacar o trabalho das empresas, dos empreendedores dos mais diversos ramos de atuação. Hoje vamos falar sobre energia solar. Energia solar que terá novas normas a partir de 2022. E quem vai nos trazer as informações nesta manhã são os sócios da Efivale Engenharia, João Zanata e Gustavo Marques, que estarão conversando conosco a partir deste momento, trazendo um pouco destas dúvidas que já repercutem na comunidade. Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia, obrigado pelo convite. É muito bom poder vir falar de uma coisa que a gente fala todo dia, mas que infelizmente ainda tem muito desconhecimento acerca disso, né? Então tu tem, por exemplo, uma situação, a energia solar, ela se implementa num segmento que já existe há muito tempo, que é o setor elétrico. E não tem como entender normativa de energia solar sem entender um pouquinho do setor elétrico, né? E esse é o grande desafio, porque as pessoas só estão acostumadas a pagar a conta, mas elas não estão acostumadas a entender a conta. E aliás, a conta tem sido salgada nos últimos tempos, né? E com essa situação econômica bastante delicada, muitas pessoas também estão revendo e planejando a instalação de energia solar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente, sim. O pessoal tem nos procurado bastante para isso e corrido ao banco, né? Para ver os financiamentos, né? E aí tem essa especulação que vai subir CDI, que vai subir Selic. Ninguém sabe nada, né? Nem o banco sabe dizer exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Então, próximo ano, um ano de eleição, né? Muita especulação no mercado. Mas as dúvidas da energia solar, um exemplo foi aquele dia que infelizmente aconteceu aquele blackout na cidade. Eu recebi muitas ligações depois, quando voltou os celulares, perguntando, mas se eu tiver energia solar, eu ia ter luz? Eu disse, infelizmente não. Porque você não é um sistema off-grid, você é um sistema on-grid, conectado à rede. Nós precisamos da energia da concessionária de energia para poder botar o nosso sistema a funcionar. Então essas são as dúvidas de todo dia da população, entendeu? No geral, não só aqui em Teutônia, todo o Vale, Porto Alegre, fora do estado, eles acabam perguntando essas coisas que para nós é o dia a dia, mas o leigo ele não tem noção, né? E é aquilo que eu digo sempre, a gente está aqui para esclarecer, para ajudar, né? Para aquelas famílias que estão pensando nesta possibilidade, você mencionou os financiamentos que são formas de viabilizar este investimento para quem não se programou, não tem uma reserva para fazer um investimento. Pode-se dizer que o financiamento da energia solar é semelhante à compra de construção de casas, por exemplo, que existia? Ao invés da pessoa pagar o aluguel, ela passa a pagar o investimento em si? É isso aí. Só que em um prazo menor, né? Bem menor, né? Do que a Minha Casa Minha Vida, algo parecido, né? Porque hoje, em vez de tu pagar a concessionária, tu fica pagando só a tarifa básica e tu paga o teu financiamento em 5, 6 anos. Tem gente que opta por 120 vezes, 10 anos, né? Então, porque aí a prestação fica menor. Então, sim, com certeza. E já vai abatendo da conta. Na verdade, da conta em si, mas tu vais pagar o investimento e não a energia puramente. Isso aí, porque a energia não deixa de ser um aluguel, né? Então tu tá pagando um investimento próprio teu, né? A gente fala a longo prazo, mas do jeito que tá subindo tem uma especulação pro ano que vem aí que a tarifa pode subir a mais de 30%, né? A energia ano que vem. Então, onde é que a gente vai chegar com isso? É importante colocar também que muitos investimentos eles já começam a apresentar resultado positivo no primeiro mês de implementação. Então, muitos comércios, fábricas, indústrias, às vezes o pessoal do rural também, coloca e já no primeiro mês já tem um saldo positivo entre custo de financiamento e o custo da fatura. Já começa a sobrar um dinheiro que antes não sobrava. Né? E isso às vezes é um dinheiro grande, dependendo do comércio que a gente está falando. O grande, vamos dizer assim, vocês querem trocar um custo de 2, 3 mil reais por mês por um ganho de 1.000? Eu quero trocar um custo de 3 por um ganho de 1.000, eu trocaria por um ganho de 10, pelo menos eu não estou perdendo. E isso se aplica a contas de energia muito altas que consomem bastante e que no investimento, conforme a forma de pagamento, o valor vai ser menor. Geralmente acima de R$1.000 tu já vê esse cenário de saldo positivo.
Anterior a isso, tu vê um empate, né? Entre realmente deixar de pagar um aluguel, como o Gustavo colocou, e fazer um investimento em algo próprio, né? Agora, pegando o gancho que tu colocou da cidade, teve um blackout recente, é um ponto bem importante pra gente começar a entender o quanto o sistema elétrico acaba sendo relevante nessa situação. E na hora de valorar, de pagar, né, a concessionária, quando se tem energia solar, isso tem que ser levado em consideração. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar quando se fala em normativa, a gente sofre muito como brasileiro, né? E a gente sempre sente que estão tirando coisas da gente. E essa da energia solar parece ser mais uma. Poxa, energia solar é uma coisa de graça, vem do sol, né? E por que vão taxar mais isso da gente? Mas muita calma, porque a energia solar não é a solução de todos os problemas. Ela ainda depende de um sistema elétrico. E por esse motivo deve existir uma valorização adequada disso. O que eu dou e o que eu recebo. E essas mudanças ocorrem a partir de quando? Não há uma data ainda. Para o pessoal entender o contexto, foi feito todo um trabalho para se desenvolver um projeto de lei. Projeto de lei 5829, que já passou na Câmara, tá? Que agora está em Senado Federal. Uma vez no Senado, ele ainda percorre um monte de etapas, tá? Desgastantes, inclusive, até chegar lá na caneta do presidente. E após aprovado, a tendência é que aumente o custo para um investimento em energia solar? Não exatamente, assim, se fosse basear por uma ideologia de oferta e demanda, com certeza, porque o que acontece, no momento em que esse projeto virar lei, for lá publicado no Diário Oficial da União, canetado pelo presidente, vai ter 1 ano de isenção no formato como é hoje. E qual o formato que é hoje? Hoje eu dou 1 kWh para a concessionária, eu recebo 1 kWh de volta em outros momentos, né? Esse prazo vai ficar por 25 anos para quem se conectar num ano após a publicação. E nessa nova proposta, como fica essa questão do quilowatt, já está definida? Exatamente, é o ponto que esse projeto de lei trabalha, que é o seguinte: como hoje a fatura de energia, eu vou simplificar muito agora, tá? Ela é dividida entre pagar para quem gera e pagar para quem distribui. Então eu pago para as geradoras e pago para as distribuidoras. Essa é a forma que a conta se divide. Eu tenho componentes em cada uma dessas, tá? O que acontece? Hoje eu dou 1 kW de energia, eu recebo 1 kW de volta. E ele abate todas essas componentes de fatura. O que vai acontecer com o projeto de lei sendo implementado é que parte dessas componentes, no caso referente à distribuição, não vai abater. Pagas. Exatamente. Então, da mesma forma que acontece com o imposto hoje, que hoje a gente tem o ICMS sobre uma parte da energia que a gente pega de volta, né? Eu costumo dizer, é ruim, mas hoje quem não tem energia solar paga todo o ICMS, sobre toda a energia. Quem tem paga sobre uma parte. Então não é que tu é cobrado por ter, é que tu não consegue abater tudo, né? E isso vai acontecer com um projeto de lei de forma progressiva. Então quem, vamos dizer, quer usufruir do método que está vigente, precisa fazer a sua instalação o quanto antes. O quanto antes ou o quanto logo após aprovado o projeto de lei, que ainda não se tem uma data. E como... Já que o ano que vem vai ser um ano de eleição, talvez postergue. A gente acredita, a gente esteve em São Paulo agora por último, a gente esteve em Brasília em agosto lá na pressão na Câmara, e vou te dizer, a gente tem uma esperança que o ano que vem não mude isso. Mas a gente não sabe o que passa lá na cabeça desses políticos. E se der uma pressão em mudar tudo? E se entrar outro governo? Não, e assim, a política é uma coisa complicada, porque às vezes algo que tem um viés negativo pode parecer positivo, né? Então tu pega, por exemplo, um projeto de lei como esse, que estabelece a forma como a energia solar vai ser nos próximos anos. Às vezes alguém pode pegar e dizer assim, isso aqui salva a energia solar, isso aqui cria empregos, e aí aquilo se aprova rápido. E como estão as instalações em Teutônia, por exemplo? Tem aumentado? Vou te falar que estão com bastante serviço. Graças a Deus, tem mercado para todo mundo, né? Tem bastante colegas, bastante empresas aqui na região, mas vou te dizer que bastante coisa. Ontem eu peguei um dado com a Sertel, né? Que hoje na cidade, dentro da cidade de Teutônia, nós temos 380 ligações. Isso não é nada. De energia solar. Tem bastante campo para crescimento, para investimentos. 380, sendo que a Sertel, acredito que tenha em torno de 15 mil a 14 mil ligações de energia hoje. Então isso não representa nada. E dentro do geral da Sertel, somando outros municípios, hoje tem 1.400 projetos rodando dentro da Sertel.
Então... E quem quiser informações sobre o trabalho da Efivale, já nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, como encontra a empresa, endereço, telefone, para busca de mais informações? Bom, a gente está no centro administrativo, ali na 1 Leste 944, do lado do cartório eleitoral. Te convido o pessoal para ir nos visitar. A gente trabalha também agora com água quente, né? Aquecimento de água e projetos elétricos no geral, né? Desde subestação, rede de alta, a gente trabalha com toda essa área de energia, né? É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos, né? A gente sabe que, como eu falei, é um assunto muito extenso, né? Eu procuro tentar simplificar sempre para as pessoas entenderem, né? Mas é um assunto longo a se compreender. Bastante. Este João Zanata e Gustavo Marques da Efivale Engenharia, trazendo informações sobre energia solar. Muitas famílias aí pensando em fazer investimentos, empresas também, tá aí a oportunidade de obter mais informações com a Efivale Engenharia. Estamos juntos, deixo o seu abraço, desejando a todos um ótimo dia.